Lassen Sie uns im Wahlkampf ehrlich miteinander sein. A instabilidade política mais recente é na Alemanha. A economia do país anda emperrada e os alemães agora têm de lidar com mais incerteza, a ponto de o governo do primeiro-ministro Olaf Scholz ter entrado em colapso depois de perder a confiança do parlamento. Na prática, a decisão encerra um dos governos mais impopulares da Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial. Foi o próprio primeiro-ministro quem pediu pelo voto de não confiança e abriu caminho para uma nova eleição. Desde o começo de novembro, quando o Partido Liberal Democrata deixou a coalizão do governo e Scholz ficou sem maioria parlamentar, a queda era uma questão de tempo. Mas não é só por lá que o cenário é de turbulência, não. No início de dezembro, agora foi a vez da França. O primeiro-ministro Michel Barnier pediu demissão horas depois de uma votação na Assembleia Nacional afastá-lo do cargo. Alvo de uma moção de censura, quando deputados podem retirar um primeiro-ministro do cargo, ele estava na função havia 3 meses só, por indicação do presidente Emmanuel Macron. Num pronunciamento à nação, Macron disse que o país não pode ficar parado e que vai anunciar um novo primeiro-ministro. O orçamento elaborado por Barnier, que desagradou à esquerda e à direita e levou a uma improvável aliança para removê-lo, já não vale mais. No lugar dele, assumiu François Bayrou, também indicado por Macron. É o quarto chefe de governo desde a reeleição de Emmanuel Macron em abril de 2022. Nenhum dos anteriores durou muito no cargo. Veterano centrista, Bayrou admitiu que a missão como primeiro-ministro vai ser difícil. Mas isso não se resume só a países da Europa, não. O Canadá está dando sinais de crise com seu primeiro-ministro. Parlamentares pediram que Justin Trudeau renuncie ao cargo após a vice-premier e ministra das Finanças, a Chrystia Freeland, pedir demissão e mergulhar o país em uma crise política, mas também com fundo econômico e atritos de fronteiras com o vizinho Estados Unidos. Donald Trump prometeu tarifas de 25% sobre produtos do México e do Canadá e de 10% sobre importados da China. Autoridades canadenses disseram que a medida representa um risco enorme para a economia do país e já estão debatendo estratégias para negociar com a equipe do presidente eleito. Da redação do G1, eu sou Natuza Neri e o assunto hoje é a crise das democracias liberais, o peso da economia por trás das trocas de primeiros ministros e como essas mudanças podem impactar o mundo. Minha conversa é com Tomás Hickman de Barros, pesquisador do Instituto de Estudos Políticos de Paris. Quarta-feira, 18 de dezembro. Tomás, quero conversar com você sobre a instabilidade que tem afetado governos mundo afora. E vou começar pela Alemanha. O parlamento aprovou a dissolução do governo Olaf Scholz. Ele próprio chegou a pedir aos deputados que decidissem se confiavam na atual gestão ou não. A resposta já está dada, ele perdeu. E agora houve uma antecipação de eleições para fevereiro. O que tem acontecido por lá e qual é a causa da dissolução do governo dele? A verdade é que o governo do Olaf Scholz, apesar de durar faz mais de 3 anos que ele tá no poder, era um governo considerado instável. Essa coalizão que chamavam de coalizão do semáforo, que era vermelha, amarela e verde, que é entre os social-democratas, o Partido Liberal e os verdes. Porque eles tinham muitas discordâncias programáticas, notadamente em relação ao futuro da economia. E quando o Olaf Scholz decidiu demitir o ministro das Finanças em novembro, essa aliança de fato já estava ali condenada a alguma hora terminar. E acho que a economia, ela de fato tem um papel importante, não apenas porque o debate entre esses partidos circulava muito ao redor da questão da economia, mas porque há uma crise econômica na Alemanha, uma crise econômica e social. É a maior crise desde a reunificação do país em 1990. A maior economia da Europa entrou em parafuso. A crise econômica chegou num momento de salários e consumo menores e com um impasse sobre o que gastar internamente para mudar a conjuntura atual e o que gastar externamente para ajudar a Ucrânia a se defender da Rússia. A economia alemã enfrenta o segundo ano seguido de contração.
Tanto é assim que o primeiro discurso do Scholz, depois ah, da censura, não é? Depois que ele perdeu a confiança, foi, já pensando nas eleições, falar sobre política econômica, falar sobre aumento do poder de compra, falar do que ele chamou de política do pão com manteiga, colocar o pão na mesa do trabalhador. A Alemanha tem vivido um processo de inflação, e mais do que inflação, uma perda do poder de compra. A inflação na Europa, ela já está reduzida, não é? Os países da Europa não estão acostumados como o Brasil a ter grandes inflações. Houve um período de inflação que já está um pouco controlado, mas o poder de compra das pessoas não conseguiu compensar esse aumento de preços. Isso também se explica, em parte, pela invasão da Rússia na Ucrânia. A Alemanha era um país que dependia muito do gás russo, da energia russa, e agora ela também tomou a decisão de fechar as suas centrais nucleares e fica ali com uma energia muito cara. Precisa comprar energia de outros parceiros, o que também aumenta os preços e dificulta ali que as pessoas fechem a conta no final do mês. E como é que está a distribuição de forças políticas? O que está se passando na ultradireita, por exemplo? Agora, nessas eleições que vão acontecer na Alemanha, quem está na frente é a direita tradicional, o partido conservador que vai, na certa, ganhar essa eleição. Só que abaixo deles, inclusive na frente dos social-democratas, segundo as pesquisas de hoje, é claro, está a AfD, o Partido Alternativa para a Alemanha, que é um partido de extrema-direita, um partido extremista. Inclusive, existe um movimento dentro da Alemanha para colocar esse partido na ilegalidade, para banir esse partido, porque ele tem um discurso, de fato, contra minorias. Eles foram pegos em reuniões com grupos neonazistas discutindo enviar cidadãos alemães, não apenas imigrantes, mas para fora da Alemanha, porque eles não são alemães de origem, quer dizer, familiarmente, né? Não tem origem na Alemanha, são filhos de imigrantes. Então, esse partido de extrema-direita está em segundo lugar nas pesquisas e pode fazer um estrago. Bjorn Heck é líder do Partido Alternativa para a Alemanha no estado da Turíngia, no leste do país. Os promotores dizem que ele terminou um discurso de campanha com uma frase usada pelas tropas de assalto de Adolf Hitler e que é proibida na Alemanha. Os advogados de defesa disseram que Heck não tinha conhecimento da origem da frase nazista, apesar de ele ser professor de história. Em 2024, nós já tivemos eleições na Alemanha, eleições estaduais, né? A Alemanha é uma república federal, e a gente já viu a AfD crescer muito no seu número de votos, porque existe essa insatisfação, em alguma medida movida, sim, pela economia, e a gente vê que essa insatisfação fortalece a AfD e fortalece outros grupos radicais. Mesmo na esquerda tem uma figura agora emergente, que é a Sarah Wagenknecht, que saiu de um grupo de esquerda radical para criar um outro grupo, e ela tem um discurso que a princípio seria de esquerda, não é? Contra os pobres contra os ricos, mas ela tem uma característica interessante ou diferente, que ela é muito conservadora nos costumes. Então ela é contra minorias, quer dizer, ela diz que nós não devemos nos focar em questões de direitos LGBT, questões de imigrantes. Ela tem um discurso forte contra a imigração. A gente vê então que existe esse movimento forte na Alemanha de tentar ir ali para os partidos radicais ou extremistas. Já que você estava falando dessa candidata de esquerda, que não parece uma candidata de esquerda clássica por ser conservadora, queria muito te ouvir sobre a candidata de extrema-direita, que é apontada como um nome super forte para as eleições, Alice Weidel. Isso, a Alice Weidel é a líder agora da AfD, a candidata que sairá provavelmente na cabeça de chapa da AfD, e ela é uma figura curiosa, uma figura diferente, porque ela é uma mulher lésbica, mas de um partido de extrema-direita, né? Ela entrou no partido quando o partido ainda não era tão extremista, quando se apresentava como uma alternativa mais liberal, mas depois ela mesma também fez uma virada à extrema-direita. E é curioso porque, apesar dela ser uma mulher e ser uma mulher lésbica, ela não vê contradição entre isso e ser de extrema-direita. Existe um fenômeno na extrema-direita europeia, que são precisamente partidos de extrema-direita adotando pautas, entre aspas, feministas, adotando pautas, entre aspas, simpáticas aos homossexuais, dizendo, na verdade, que são os imigrantes que colocam esses grupos em perigo, porque eles associam todos os imigrantes
ao Islã, aos muçulmanos, tem uma visão caricaturada dos muçulmanos e dizem que, enfim, os muçulmanos são contra as mulheres, são contra os gays, então existe essa paradoxal união entre um discurso nacionalista de extrema-direita e algumas pautas de minorias de gênero. Pode parecer contraintuitivo, sobretudo no Brasil, mas na Europa isso existe. Espera um instante que eu já volto para continuar minha conversa com Tomás Hickmann. Tomás, agora eu quero falar de França. A Constituição foi desenhada para garantir estabilidade, não instabilidade. Presidente com maioria no parlamento, pouco troca-troca, mas o que a gente tem visto é justamente o contrário. A vida do Emmanuel Macron não tá nada fácil. Foram 6 premiers em 7 anos de governo. É uma loucura, né? Como é que se governa assim? O que explica essa instabilidade por lá? Não apenas 6 premiers em 7 anos, mas apenas no ano de 2024 nós tivemos 4 premiers. Na França, é um sistema semipresidencialista, não é normal esse tipo de coisa, é a primeira vez em muitos anos que a gente vê tanta instabilidade. A economia importa, a gente conversou aqui sobre a economia, mas o Macron tem uma responsabilidade também pessoal nessa crise. O pecado original do Macron é o fato de ele não ter conseguido uma maioria na Assembleia Nacional já no momento da sua reeleição em 2022. Foi uma campanha ruim e ele não conseguiu uma maioria sólida. Emmanuel Macron reconheceu que a França está dividida e prometeu encontrar respostas aos franceses que expressaram raiva e divergências ao votar em Le Pen ou que se abstiveram nas eleições. Os 41% dos votos dados à candidata da extrema-direita foram o maior percentual da história francesa. E aí, em 2024, ele resolveu, ali num jogo que seria um xadrez tridimensional, a gente pode dizer, tentando pegar os seus adversários de surpresa, ele resolveu dissolver a Assembleia Nacional. A gente já conversou sobre isso aqui no passado. A gente fez um episódio aqui exatamente sobre isso. Exatamente, e no final das contas, o resultado foi pior do que estava antes. O Macron ficou com um número ainda menor de deputados na Assembleia Nacional. As pesquisas previam uma vitória do partido Reunião Nacional de extrema-direita. As projeções indicavam que ele podia chegar muito perto dos 289 deputados, a marca para ter a maioria absoluta. O Reunião Nacional terminou em terceiro, com 143 deputados, atrás até mesmo do grupo de Macron, com 168, e da esquerda, com 182. O problema é que, apesar de não ter maioria no parlamento, apesar de estar nessa situação de uma Assembleia fragmentada, o Macron não quer abrir mão de ter as rédeas do país nas mãos dele. Não é? Então, nós temos essa tensão em alguma medida impossível de resolver entre um presidente que quer levar o país, manter o país um rumo que tem sido recusado nas urnas, e um parlamento que está muito dividido e que, na verdade, rejeita em grande medida o caminho do Macron. E por isso, pela primeira vez em 62 anos, houve a censura do governo do Michel Barnier, que era ali um político de direita que o Macron havia nomeado para tentar compor ali, ou pelo menos não ter uma censura da parte da Marine Le Pen, da extrema-direita, mas ele não conseguiu. O governo foi censurado e agora ele nomeou um novo premier. François Bayrou, ele substitui Michel Barnier, que renunciou na semana passada depois que deputados de extrema-direita e esquerda derrubaram o governo. Depois do anúncio, o bloco esquerdista afirmou que é contrário à nomeação e exige que o novo primeiro-ministro francês seja de esquerda, que saiu vitoriosa na última eleição. Mas assim, a gente já viu 4 premiers em apenas um ano. O tempo de duração desses governos tem se reduzido em uma progressão geométrica decrescente, a gente pode dizer, quer dizer, cada governo parece que dura metade do tempo do governo anterior, não é? Então, o penúltimo governo tinha durado mais ou menos 6 meses, o último governo durou 3 meses. Vamos ver, será que esses agora vai durar apenas 1 mês e meio? Talvez não, mas a gente vê que a crise está grave e há muita instabilidade na França. E como é que está a extrema-direita por lá? Olha, a extrema-direita na França, ela tem se normalizado bastante e ela tem crescido, ela já tem um eleitorado forte, estável, e no momento em que o Macron surge como esse fator que causa crises, que causa instabilidade, paradoxalmente a extrema-direita vem com um discurso de que ela é
aquela que vai garantir uma estabilidade, vai garantir um rumo para o país. Sem dúvida, a Marine Le Pen chega com força numa futura eleição presidencial, a princípio só em 2027, mas se a crise política continuar, pode ser que o Macron seja obrigado a renunciar ou caia de alguma maneira. Ela está muito bem posicionada para a próxima eleição presidencial. A única coisa que pode atrapalhar ela para chegar a uma candidata forte, não sei se para ganhar, mas para chegar a uma candidata muito forte, é se ela se tornar inelegível. Existem casos de corrupção, de empregos fictícios, funcionários fantasmas que estão circulando ali o partido dela, e se ela for condenada, ela pode perder ali o direito de ser candidata, mas se não, o partido dela vem com muita força, ela tem se mostrado cada vez mais uma candidata palatável, uma candidata normal. Então a situação na França é bastante delicada com esse avanço e a normalização da extrema-direita. Quando são as eleições por lá? Se nada acontecer de surpreendente, serão em 2027, ainda tem um bom tempo. Se houver um voto de desconfiança, um voto de censura, e aí tudo se antecipa, não é isso? Então, na verdade, como é um sistema semipresidencial, se houver um voto de censura, cai o Premier, não cai o Macron. Qual o problema? Se o Macron se mostrar incapaz de criar governos sólidos, pode começar a crescer o movimento que já existe, na verdade, pela renúncia do Macron. Nada o obriga a fazer isso. Processo de impeachment na França nunca aconteceu, é muito difícil, mas a gente já teve um precedente histórico de 100 anos atrás, um presidente que era o Alexandre Mitterrand, ele não conseguiu nomear nenhum governo estável, os governos caíam a cada mês, e no final das contas, como ele era a fonte da instabilidade, forçaram, né, houve uma confluência de forças que o forçou a renunciar. Nesse caso, se o Macron, por acaso, cair, aí a eleição tem que acontecer em menos de 2 meses. Mas, a princípio, isso é difícil e a eleição vai acontecer apenas em 2027. Bom, no caso de França, Alemanha, até mesmo o Canadá, que tem alguns problemas semelhantes, você vê uma dificuldade econômica como pano de fundo, ou pelo menos como algo complementar a essa degradação de imagens de governos ou de premiers. E eu queria entender um pouco mais com você o que está se passando no cenário global em relação a essas democracias liberais, porque todas parecem bastante fragilizadas se comparadas institucionalmente a períodos anteriores. O que essa situação, esse estado de coisas, Tomás, nos indica? A gente pode esperar, por exemplo, mais tensões para 2025, porque me parece que a gente está vivendo mesmo numa era de muitas turbulências e de crescimento da extrema-direita, que tem ali os seus padrões democráticos questionados o tempo inteiro. Nesses 3 países, Alemanha, França, Canadá, mas em tantos outros, a gente vê a economia como um fator importante, não apenas pelo que a gente já conversou aqui, do nível de preços, né, da perda de poder de compra dos cidadãos. Existe um outro processo importante que é o da precarização do trabalho, que vem junto, claro, com a perda de poder de compra. A precarização, no Brasil, a gente já conhece muito sobre isso. A história do Brasil é a história do trabalho precarizado. Claro que isso tem se agravado, tem ganhado novos contornos, mesmo no Brasil. Mas na Europa isso é uma novidade, não é? Os sindicatos sempre foram muito fortes, as relações de trabalho tradicionais sempre foram muito importantes nos países europeus, e elas têm sido atacadas, dissolvidas, enfim. Há uma mudança importante da forma como as pessoas se relacionam com o trabalho, e essa transformação ela é ligada a uma incerteza, não é? Ao fato de que as pessoas já não têm mais aquela segurança de que estarão sempre num trabalho ao longo de toda a vida, e isso cria uma sensação na Europa de uma perda de status relativo. Então, pela primeira vez, talvez em um século, se nós pensarmos o século XX como um século em que houve, de uma forma ou de outra, crescimento econômico, pela primeira vez em um século, as pessoas começam a pensar que os seus filhos e os seus netos talvez não tenham a mesma condição de vida que elas têm uma condição de vida pior, não é? A primeira vez que há essa sensação de perda de status, de perda de qualidade de vida. Isso gera rancor, isso gera ressentimento, isso abre espaço para líderes fortes virem apontarem culpados, muitas vezes culpados inventados, como imigrantes e outros bodes expiatórios. E nesse sentido, Natuza, para responder a
a sua pergunta, eu acho que a gente está numa situação complicada, porque os governos dessas democracias liberais, eles não têm tido instrumentos para responder corretamente a essas transformações do mundo do trabalho. Tem a ver com também tecnologia, com as novas mídias sociais, o trabalho que se organiza dessa maneira mais informal. A gente ainda não tem instrumentos para lidar com isso direito. Então pode ser que as tensões aumentem agora, nesse ano que vai começar, mas existe uma outra possibilidade que, enfim, talvez sendo um pouco pessimista, não gosto de ser pessimista, mas que seria uma normalização pela extrema-direita. Não apenas a extrema-direita se normaliza, mas ela, paradoxalmente, tem conseguido, ou pode conseguir, garantir alguma estabilidade, uma instabilidade que eu acho que seria autoritária, pouco democrática. Mas se a gente pensar um quarto país, a gente já falou de vários países aqui, mas a gente pensar no caso da Itália, por exemplo, um dos países mais turbulentos da Europa, em que de fato primeiros ministros caíam e se sucediam, a Giorgia Meloni, essa líder pós-fascista, como se diz, de extrema-direita, ela garantiu uma certa estabilidade para a Itália, não é? Uma estabilidade autoritária de extrema-direita. O partido dela, o nacionalista Irmãos da Itália, é o herdeiro do movimento social italiano, criado em 1946 por seguidores do ditador Benito Mussolini. Guerra Mundial. Defender ou exaltar a ideologia fascista aqui é considerado crime. Quando perguntam a Giorgia Meloni se ela é fascista, responde que isso está ultrapassado. Mas quando questionam se ela é antifascista, Meloni não responde. Mas talvez ela tenha surgido como exemplo de algo que possa acontecer no mundo. Uma extrema-direita que se estabiliza, se normaliza e que é normalizada. Tomás, incrível te ouvir. Muito obrigada por ter topado voltar aqui para conversar com a gente. Para quem não ouviu, o episódio 1247, o nome do episódio é França, o avanço da extrema-direita e o futuro incerto. Eu te convido a ouvir, Tomás está comigo nessa também. Tomás, muito obrigada por ter topado conversar com a gente. Um abração para você. Um abraço, Natuza. Muito obrigado. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as notícias do dia, as principais, direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.